Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marina, eu sou fisioterapeuta e acupunturista e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a reflexologia podal. Vamos lá? Então, assim, o que é a reflexologia podal? A reflexologia podal é uma das técnicas que a gente utiliza dentro da fisioterapia e também da medicina chinesa e, hoje em dia, também faz parte, né, das terapias complementares. Lembrando que terapias complementares são terapias que, então, complementam o tratamento médico, nada substitui o tratamento médico, certo? Então, o que é reflexologia? Reflexologia é o estudo do reflexo, ou seja, das delimitações do nosso corpo. Lembrando que o reflexo, ele é conjunto de uma contração muscular involuntária decorrente de um estímulo que pode ser externo e produzido, então, por um órgão central, como a medula espinhal. Ou seja, o reflexo é o que acontece como um mecanismo de resposta do nosso corpo quando tem algum estímulo que vem no sistema nervoso, né? Lembrando que no nosso sistema nervoso existe o sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e medula espinhal, né? O encéfalo, né? Propriamente, e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que aí envolve já o conjunto de nervos que se ramificam a partir do sistema nervoso central em todo o nosso corpo, ou seja, a partir desse estudo do estímulo do sistema nervoso que a gente tem também a resposta de reflexologia. E, então, partindo desse princípio da reflexologia, que é o reflexo do estímulo gerado no sistema nervoso central, existe, então, a reflexoterapia, ou seja, o que é reflexoterapia? Reflexão de todo o organismo, ou seja, um mecanismo de ação e reação. Cabeça, pescoço e tronco, numa pequena tela dos pés e nas mãos também. Lembrando que pés e mãos, por muitos neurologistas, são classificados como as regiões de maior sensibilidade, né? É, e quando a gente vai falar um pouquinho sobre a história, vamos voltar um pouquinho lá na história, no início da reflexologia podal. Então, assim, como que surgiu esse estudo da reflexologia podal? A reflexologia podal, ela existe há cerca de mais de 5.000 anos, é, originada na China, assim como a medicina chinesa, né? Então, a medicina chinesa já existe há cerca de 5.000 anos. Juntamente com a medicina chinesa, como parte de uma das técnicas da medicina chinesa, então surge a reflexologia podal. A reflexologia podal, ela é praticada, então, entre vários povos, dentre eles também foi praticada entre os egípcios, tanto que existem muitas desenhos, esculturas nas paredes, enfim, que os egípcios desenhavam praticando a reflexologia podal. Então, é uma técnica que já existe há muitos anos. Porém, somente no início do século XIX foi com que a reflexologia se tornou mais conhecida para nós aqui no Ocidente. Não só a reflexologia, mas a própria medicina chinesa em geral. Então, a própria medicina chinesa veio para nós, chegou até nós no Ocidente por volta do século XIX, né? E tende a ter cada vez mais procura por causa que hoje se relacionam muito a questão da reflexologia com com a neurologia, né? Tanto que a maior parte dos estudos que foram trazidos do Ocidente, do Oriente para cá, para nós no Ocidente, partiram dos médicos neurologistas, né? Essa relação entre o sistema nervoso e também os estímulos neurais, tá? A história, então, da reflexologia podal, ela começa a partir do médico Dr. William Fitzgerald, né? Que é um médico, então, especialista em otorrinolaringologia, o qual observou, examinou e sistematizou os pontos tradicionais do pé. E a partir dele que começaram, então, os estudos dos reflexos dos pontos neurais a partir dos pés. Depois dele, então, aí a gente teve, dentro da história da reflexologia, existiu, então, a Eunice Ingham, que foi fisioterapeuta, a qual concentrou o conhecimento, então, existente, né, que o Dr. William já tinha descoberto, complementando-o com sua própria experiência prática dentro da fisioterapia, nos pés, através da massagem de compressão, né? Massagem de compressão é massagem com estímulo
de força, a gente exerce uma força compressiva, né? Então, estimula mais rápido determinados pontos. Então, a massagem através de compressão. Lembrando que a reflexologia podal, feita corretamente nos pontos certos, pode melhorar a saúde como um todo, certo? E agora a gente vai entender como que isso é possível. Então, é importante relacionar que o corpo e os pés e as mãos têm uma relação muito especial, como eu comentei com vocês, a partir desse estímulo gerado pelo sistema nervoso central, que é o sistema que comanda todas as reações do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente se refere aos estímulos gerados através da dor, o estímulo da dor, ele é gerado no sistema nervoso central, né? Ele é levado ao sistema nervoso central a partir do mecanismo de impulso neural do sistema nervoso periférico. Ou seja, se a gente sente dor nas extremidades, alguma coisa, um ponto, né? Vamos ser mais objetivos, vamos direto para a reflexologia. Se na reflexologia, como a gente utiliza pontos de estímulo, gera uma relação de reflexo, uma reação de reflexo, tá? O que é a reação de reflexo? Quando tem determinados pontos, determinados estímulos em certos pontos, vai refletir automaticamente naquela região do corpo, correspondente ao corpo, na parte neural, certo? Meio confusa, né, turma? Mas aos pouquinhos vocês vão compreendendo esse processo. Então, assim, após o nascimento, uma das grandes tarefas do ser humano é ficar ereto sobre duas pernas e se movimentar sobre elas, ou seja, o andar. Nós, seres humanos, a gente já tem uma diferença enorme em relação aos animais. Por exemplo, é, cachorro, gato, enfim, a maioria dos animais vertebrados, né, eles costumam ter 4 pontos de apoio para andar, ou seja, 4 patas. Nós, seres humanos, no decorrer da história, né, nós sabemos que pela ciência e, enfim, nós viemos lá, o Homo sapiens, né, também tem suas origens a partir de outros mamíferos, né? E nós, seres humanos, porém nós, seres humanos, somos os únicos seres que não utilizamos os 4 apoios, né, na hora de fazer a marcha, ou seja, na hora de andar. Porém, o, quando o bebê está em fase de desenvolvimento psicomotor, que é o que a gente tem dentro da fisioterapia, dentro da fisioterapia a gente estuda o desenvolvimento motor em fases também. Ou seja, a criança, ela precisa, para ela aprender a andar, ela precisa passar pelas fases da marcha. O que são as fases da marcha? São as fases que a criança vai aprender a ter equilíbrio, de primeiro equilíbrio do pescoço, né, equilíbrio cervical, para depois ter equilíbrio de tronco, a região da coluna, para depois conseguir ficar de gatinho, né, ficar como se fosse um gatinho, entre mãos e joelhos apoiados no chão. E aí, depois que ela passou por essa fase de gatinho, de engatinhar, aí que ela vai tentar ficar de pé, segurando na poltrona, segurando em móveis que estiverem mais próximos, para gerar apoio. Essa fase já é o que diferencia nós de outros animais, de outros seres, né? Enfim, nós, seres humanos, nós utilizamos somente 2 apoios, 2 pontos de apoio para a gente ter o andar, para a gente conseguir andar. Ou seja, nós utilizamos os 2 pés. Porém, o que isso acaba prejudicando? Principalmente nossos pés e coluna, né? Por quê? Porque vai toda a descarga de peso. Então, por isso que é importante a gente estar sempre prestando atenção na forma da pisada, na forma que a gente pisa no chão, e também em alterações posturais. Aí que entra a importância, por exemplo, né, da parte da fisioterapia. E, consequentemente, uma das técnicas que a gente pode utilizar é a reflexologia podal em relação ao alívio de dores osteoarticulares, principalmente na região da coluna, e também tentar observar a própria pisada do paciente.
Lembrando que, para o desenvolvimento da reflexologia podal, é necessário o envolvimento e a combinação de estiramentos musculares, angularidade das juntas, ou seja, juntas são as articulações, né? Então, existe o termo juntas, que é um termo mais popular, mas tecnicamente a gente se refere às articulações, ou seja, são intervalos entre os ossos que permitem os movimentos. Então, essas são as articulações. Comunicações nervosas no sistema nervoso e também uma forte pressão sobre os pés para gerar o estímulo da dor associado a promover a analgesia, certo? A promoção de analgesia. Então, assim, aqui, turma, deixa eu até colocar mais para cá, só para vocês visualizarem melhor. Então, aqui estão os nossos ossos dos pés. Então, bora lá explorar um pouco mais a anatomia. Antes da gente ir para a parte técnica da reflexologia, eu acho super importante revisar com vocês, né, desde o começo, a parte da anatomia dos ossos dos pés. Primeiro a gente vai falar dos ossos, depois eu vou comentar um pouquinho sobre as articulações, né, ossos e articulações, também a parte muscular e os nervos periféricos, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia dos pés. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos a região que pega a região do tarso, né? Então, todos esses ossos que eu coloquei aqui para vocês são os ossos que são componentes da região do tarso. Então, o tarso, dentre eles, existe o talos, que fica aqui nesse posicionamento, o osso denominado como calcâneo, a parte navicular, o osso navicular, também tem primeiro cuneiforme, segundo cuneiforme, terceiro cuneiforme e quarto cuneiforme, ou seja, cuboides. Esse aqui é os ossos, um dos ossos é o cuboide. Então, nós temos 3 cuboides e um osso cuneiforme. Então, assim, turma, o tarso, ele é composto pelo calcâneo, certo? Só para vocês memorizarem. Talos, os ossos cuboides e também os cuneiformes, tá? E aqui o navicular. Então, assim, o que eu quero que vocês prestem bem atenção? Esses ossos, cada um deles é um osso, uma denominação, certo? Quando eu tenho o encontro de um ou mais ossos, o ligamento, a ligação de um ou mais ossos, nós denominamos como articulações, certo? Então, por mais que esses ossos sejam bem pequenininhos e eles não permitam uma amplitude de movimento tão grande, eles também são considerados articulações, certo? São articulações, porque há uma ligação entre esses ossos, certo? Então, aqui tem as articulações também. Lembrando que o osso cuboide, ou seja, aqui ó, onde está o número 7, esse osso, ele faz ligamento com o calcâneo também, tá? Então, por mais que não esteja ligado diretamente, existem daí as articulações, os ligamentos que permitem essa junção, essa ligação dos ossos, certo? A articulação e ligação através dos ligamentos também. Aqui, turma, nós temos a região metatarsa, né? O metatarso. Então, esses, onde está em amarelo, são os ossos metatarsais, ou seja, são os ossos que se articulam com os cuneiformes, que é esses daqui, que está como número 4, 5 e 6, né? Então, o número 4, 5 e 6 são os ossos denominados cuboides. Quer dizer, cuneiformes, me desculpe, cuneiformes. Então, esses são os ossos cuneiformes que se articulam, ou seja, se interligam, se ligam, como vocês podem ver aqui, com os metatarsos. Então, aqui estão os metatarsos e aqui estão os ossos cuneiformes, e aqui o cuboide. Então, o cuboide se liga ao metatarso, assim como os cuneiformes. Então, metatarsos são todas essas articulações, né, dos pés, e aqui a gente tem os 3 ossos cuneiformes e também o osso cuboide, que é o que se liga, então, aos metatarsos.
Depois dos metatarsos, existem também as falanges proximais, tá? Então, as falanges proximais é onde já tem são mais próximas às extremidades, né? Então, aos dedos, às pontinhas dos dedos. Então, aí, aqui tem as falanges proximais, certo? Proximais. Por que proximais? Por ficarem mais próximas à região do metatarso, certo? E depois tem as regiões médias, as regiões mediais, falanges mediais, porque não ficam nem tão próximas e nem tão distantes, então ficam medialmente aos ossos do tarso. E também as falanges distais, que estão mais distais em relação à região do tarso, certo? Então, esses são os ossos dos nossos pés. Então, são alguns ossos para a gente já memorizar. Então, falando um pouquinho mais sobre cada um deles, lembrando que a constituição óssea dos pés constitui-se de ossos irregulares articulados entre si, chamados então de tarsos. O tarso articula-se com 5 ossos longos, em conjunto denominados metatarsos, e os metatarsos articulam-se com as falanges dos dedos. O talos é o que vai determinar anteriormente uma projeção arredondada, que é a cabeça do talos unida ao corpo do talos por uma porção estreitada, e o colo do talos. Lembrando que a parte superior do corpo, como eu comentei com vocês, apresenta superfícies articulares, ou seja, que são os famosos ligamentos, articulações ou junturas, que no conjunto constituem, então, a tróclea do talos, o conjunto dos ossos do talos. E essa superfície se articula com a tíbia e a fíbula também. E o restante do corpo apoia-se sobre o calcâneo, ou seja, todo o nosso corpo, turma, se apoia no calcâneo, que para receber esse apoio apresenta uma projeção medial, ou seja, um sustentáculo do talos, dos ossos do pé, que é visível numa vista inferior ao esqueleto. Lembrando que entre a cabeça e o talos do calcâneo, o início e o final do calcâneo, apresenta-se então um canal que é o seio do tarso. E a cabeça do talos é onde se articula com o osso navicular. E o navicular vai se articular, então, com os 3 cuneiformes, como eu comentei com vocês, medial, intermédio e lateral, e o calcâneo vai se articular com o osso cuboide. Então, isso é articulação, tá, turma? A articulação não é somente quando ocorre uma amplitude maior de movimento, né? Ou seja, quando a gente consegue movimentar que haja como eu posso explicar para vocês, como se fosse não digo uma separação, né? Mas é como se os ossos conseguissem ter uma independência maior de movimento. Então, os ossos dos pés, por mais que a gente não consiga separar os ossos dos pés, eles têm entre eles uma articulação, várias, né? Várias articulações, que são os ligamentos entre eles. E os ossos metatársicos apresentam, então, uma base extremamente proximal, corpo e cabeça, que é a parte extrema distal. E a primeira parte do metatarso é a parte mais volumosa dos 5 e denuncia sua participação direta, então, com o suporte do peso do corpo. Então, eles que vão suportar o nosso peso peso corporal. Por isso que é importante cuidar também da forma da pisada. Então, assim, dentro da fisioterapia, uma das coisas que a gente sempre avalia é a forma com que o paciente pisa. Hoje em dia existem clínicas de ortopedia que já são especializadas em cuidados com os pés. Então é muito importante a avaliação da pisada, se precisar utilizar também palmilhas, lembrando que tem que ser feita uma avaliação pela parte da fisioterapia até que possa se encaminhar o tipo de palmilha específica ao paciente, né? Que às vezes a própria pisada já altera, inclusive, dores na coluna e alterações posturais, certo? Então, bora lá, vamos seguindo. Aí, revisando também, como eu comentei com vocês sobre a falange, então a gente tem 2 falanges, dentre elas proximal e distal, e as demais, as 3 falanges, são proximal, medial e distal também, né? Então, lembrando que proximal é quando está mais próxima à região do tarso, certo? E aí, turma, falando um pouquinho,
terminando a parte dos ossos e indo mais para as articulações, então, o que que são as articulações dos pés? As articulações é quando ocorre uma ligação entre os ossos, permitindo movimento, certo? Então, nos pés existem a articulação sinovial, tipo gíndemo, que permite desenvolver movimentos de flexão e extensão, certo? Então, aqui estão todas as articulações e ligamentos. Então, existem as articulações e os ligamentos que permitem com que essa articulação se realize, tá? Então, articulações é quando tem a junção de ossos permitindo movimento, certo? Ou não, que tem articulações que a gente considera como imóveis também, certo? Mas no caso do pé, ele permite movimentos, então, de flexão e extensão. Então, aqui tem algumas articulações e ligamentos, né? Então, aqui o calcâneo, então o osso do calcâneo, enfim, metatarso, o tarso, certo? Enfim, talos. Então, aqui tem alguns ossos, os ossos principais, os pés. Esse é interessante, turma, que cada vez que vocês forem realizarem a reflexologia, por exemplo, o que que vocês têm que tomar cuidado com alterações que vocês possam estar observando nesses pés. Então, tem pés que vocês vão observar que vão estar com já um início ou já um tempo, né, de artrose, né? Então, tem outras alterações, artrite também, que a gente pode reparar nessas regiões aqui, principalmente entre as falanges. Geralmente, artrite ou artrose, ambas causam um encurtamento, ou às vezes vocês vão observar como se fosse tem a famosa joanete, né? Então, a joanete, que é localizada exatamente aqui, que ela acaba tendo como se fosse uma inflamação dessa articulação, certo? O que deixa, às vezes, a articulação como se tivesse um pouquinho mais inchada. Então, a joanete, ela se localiza exatamente aqui, certo? Essas são algumas alterações que vocês vão poder observar nos pés que vocês estiverem avaliando na reflexologia podal. E aí, além dos ossos, das articulações, nós também apresentamos os músculos dos pés. Então, nos pés existem os músculos intrínsecos, né? E esses músculos se encontram no dorso e na planta dos pés. Então, dentre eles, tem o músculo intrínseco do dorso, que é o músculo extensor, que é o que faz o movimento de extensão curto dos dedos. Então, assim, dentre os músculos dos pés, o mais importante é lembrar que os músculos, eles se localizam tanto na região dorsal, certo? Que é aqui, ou seja, em cima do gordinho do pé. Então, aqui aparece todos os músculos da região dorsal do pé, certo? E, como vocês podem ver, o músculo principal, olhando no ponto de vista dorsal, ou seja, como se a gente estivesse olhando em cima dos nossos pés, mesmo a parte de cima. Então, se localiza ali. Então, o músculo flexor curto dos dedos, então ele está como um dos músculos principais, flexor curto dos dedos. Tem também aqui a região do músculo flexor curto do dedo mínimo, então aqui o outro músculo. Existem também aqui como principais, né? Músculo e tendão abdutor do hálux, que é do dedão, no caso, né? Então, quando a gente faz o movimento de flexionar ou estender, flexão e extensão. E também tem os ramos digitais plantares, próprios do nervo plantar lateral. Aí aqui já envolve a parte da sensibilidade. Certo? Então, esses são os principais. Lembrando assim, os principais músculos, turma, são os músculos extensores curto dos dedos e o extensor curto do hálux, certo? Então, o extensor curto do dedo e extensor curto do hálux são os principais músculos dos pés, tá? Então, flexor e extensor. Então, aqui tem o flexor curto dos dedos e também o músculo e tendão abdutor do hálux. Então, esses são os principais, certo? Lembrando que, além de músculos, nós temos também os tendões nos pés, como vocês podem ver aqui, ó. Então, tem os músculos, que é a parte onde está mais rosadinha aqui, e os tendões, onde aparece aqui a parte um pouquinho mais cinza.
Então, esses são os tendões, ó. Então, aqui a gente tem tendões dos flexores curtos dos dedos. Então, tendões dos flexores curtos dos dedos, por exemplo, né? Dedo médio, anelar, minguinho. Então, esses são os tendões dos flexores curtos. Então, são 4 tendões flexores. Além dos tendões flexores e também dos extensores dos dedos, nós também temos 11 músculos na planta do pé. Lembrando que esses 11 músculos na planta do pé é o que vão muitas vezes determinar se na planta do pé, aqui ó, isso. Então ó, aqui ó, esse é o dorso e esse é a planta do pé. Então assim, na nossa planta do pé existem também 11 músculos. Então assim, é importante saber que além de ligamentos, nós também temos músculos na planta do nosso pé, ou seja, na sola do pé. É importante saber que aqui a gente também tem músculo, por quê? Porque muitas vezes qualquer dor na região da planta dos pés já é confundida ou já é diagnosticada especificamente como uma fascite plantar, certo? Mas nem sempre chega a ser uma fascite. Às vezes pode ser uma tendinite, então tem essa diferença também. Então, assim, nós temos 11 músculos na planta do nosso pé, certo? 11 músculos. E o que pode ter essa diferença, então, entre a questão da tendinite e fascite plantar? Lembrando que tem um ligamento plantar longo nessa região aqui. Então, nós temos um ligamento plantar longo, tá? E os outros ligamentos também, que é o que trabalha também a parte da sensibilidade dos pés, certo? Aqui, então, mais uma vez, para vocês darem uma memorizadinha, então, aqui a parte dorsal do pé, então, os músculos vistos da região dorsal, e aqui os músculos vistos da região plantar, né? Ou seja, a planta, a sola do pé, tá? Aí, assim, turma, eu também quero comentar com vocês um pouquinho sobre os movimentos do pé. Então, os principais movimentos do pé são a dorsiflexão, ou seja, quando a gente levanta o pé, flexão plantar, inversão e a eversão. Entretanto, também é possível realizar outros movimentos adicionais. O que realmente importa é saber que nenhum movimento do pé acontece de forma pura, isto é, cada movimento é sempre uma combinação. Então, esses movimentos que eu comentei, de dorsiflexão e de dorsiflexão, flexão plantar, inversão e eversão, são movimentos que vocês podem e devem realizar manualmente com os pacientes de vocês, dentro das técnicas de reflexologia, tá? Principalmente aquelas alunas que trabalham com idosos acamados. É importante trabalhar essa questão dos movimentos de plant, dorse, até como uma das manobras de mobilização para paciente acamado, né? Então, é importante trabalhar os pés também como um dos conjuntos articulares do corpo, certo? De qualquer maneira, é muito importante. E na reflexologia, a gente utiliza também essas manobras e movimentos para já ir trabalhando e relaxando a musculatura e melhorando a amplitude do movimento dos pés. Muito importante também. Então, assim, falando um pouquinho mais, relacionando essa questão da pisada, dos nossos pés, como eu comentei com vocês, né, agora há pouco, que nós seres humanos, uma das diferenças que a gente tem em relação aos outros seres, né, os animais, é que nós, seres humanos, nos reinventamos, nos adaptamos a andar somente com dois apoios, ao contrário dos outros animais que andam com 4 apoios, né, cachorro, gato, etc. E com isso, por nós aprendermos já desde bebê, como eu comentei com vocês, que o bebê ele passa da fase do engatinhar para o ficar de pé, que já é um processo que diferencia nós, seres humanos, de outros animais. Por causa disso, nós também temos que prestar atenção na nossa postura, ou seja, porque quem vai ter que suportar o peso do corpo são os nossos pés e coluna, certo? Então, assim, o sistema osteoligamentar do corpo humano, ou seja, ósteo
ósseo, ligamento, ligamentar, ligamentos. Então, o sistema que envolve tanto os ossos como ligamentos, auxiliado por contrações musculares e relaxamentos de músculos, que são coordenados, ou seja, essa contração muscular é coordenada pelo sistema nervoso, que mantém a postura ereta e é responsável pelo deslocamento do corpo no espaço. Ou seja, quando a gente fala de movimento, nós estamos nos referindo principalmente ao sistema nervoso. Principalmente ao sistema nervoso, que é ele que dá e gera o comando e estímulo, certo? Lembrando que na sustentação do peso do corpo, os diversos arcos, ou seja, as diversas articulações, os ligamentos e tudo mais do pé, desempenha uma importante função, agindo como mola e distribuindo o peso para o calcanhar e as cabeças dos ossos metatársicos. Por isso que hoje em dia se fala muito sobre o tipo de pisada, por isso que hoje em dia, nós, dentro da fisioterapia, a gente é totalmente contra o uso de andador, nós não orientamos que as mães não utilizem andadores com as crianças, por quê? Lembra que eu falei ali agora há pouco que as crianças precisam passar por determinados processos até que elas desenvolvam a marcha, por exemplo? O que a criança precisa aprender? Virar de barriguinha para baixo. Depois de virar de barriguinha para baixo, ela precisa tentar ficar sentadinha, né? Depois ela vai conseguir engatinhar, depois ela vai conseguir se apoiar no banquinho, na mesa, alguma coisa, para daí ficar de pé, e aí ela vai dar os primeiros passinhos. Quando a criança dá os primeiros passos, ela já dá os primeiros passos, ela pisa de perninha mais aberta, se vocês observarem. Então, as crianças, elas pisam com os pezinhos mais afastados. Por quê? Por que elas têm que pisar com esses, porque elas pisam com o pezinho mais afastado e às vezes com, né, e sempre, né, com as mãozinhas mais abertas? Por que elas estão fazendo isso? Porque elas estão ganhando, aprendendo a se equilibrar. Então, elas precisam passar por essa fase. Por que eu estou comentando isso se o nosso assunto é reflexologia podal? Por quê? Porque muitas vezes, muitos pais, né, mães, pais, acabam deixando a criança por muito tempo no andador, fazendo com que a criança não passe por essas etapas. E ela não passa, e ela não aprende, ela não desenvolve o que a gente chama de consciência corporal. E isso faz com que a criança desenvolva uma pisada errada. Então, hoje em dia, a gente vê crianças que pisam, que não conseguem, muitas vezes andam com o pé arrastando, né? Tem dificuldade para andar, tropeçam muito fácil. Tem crianças que acabam desenvolvendo, que eu já vou comentar com vocês, marcha equina. Marcha equina é um tipo de, uma maneira de andar que a criança desenvolve, acaba desenvolvendo por fatores neurológicos, né, que acaba sendo o motivo mais comum, mas também posturais, quando é o caso de crianças que ficaram muito tempo utilizando o andador. Então, assim, e quando a criança desenvolve uma pisada errada, também vai ter alteração postural, certo? Outra coisa que é muito importante quando a gente fala de postura e pisada, é importante a gente observar, principalmente vocês que já estão nessa parte da reflexologia, é importante vocês observarem os sapatos dos pacientes de vocês, para ver que tipo de pisada que eles apresentam. Porque dependendo de onde estiver mais profunda a marca da pisada, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia de como que esse paciente pisa no chão. Ou seja, se ele consegue pisar com o pé inteiro, se ele pisa mais para a lateral ou mais para a parte medial, ou se ele tem o famoso pé chato. Então, isso tudo também altera a parte postural, certo? E aqui estão alguns exemplos, né, os exemplos principais de tipos de pisada e de pé. Então, bora lá. Então, aqui tem o pé cavo, ou seja, um pé que acaba sendo mais alto a região plantar. Então, geralmente o pé cavo, como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o pé cavo. Aqui não está na ordem, tá, turma? Aqui, este é o exemplo do pé cavo, olhando a pisada lateralmente. E aqui, ó, aqui embaixo, é o que aparece se a gente pedir para ele pisar, por exemplo, no chão e deixar uma pegada. Então, aqui vai ser a pegada, né, de um pé cavo. Ou seja,
um pé que a pessoa joga maior parte do peso para a lateral, certo? Então, como o peso a pessoa acaba jogando mais para a lateral, a parte plantar do pé, o arco do pé, acaba ficando com um espaço maior. Então, esse tipo de pé a gente chama de pé cavo. E aqui está a pisada de um pé cavo, que aqui, ó, olha a forma que o pé cavo anda. Ele acaba tendo movimento de supino, certo? De supino. O que é o supino? Quando o apoio, a descarga de peso que esse pé vai executar, ele vai estar muito mais voltado à parte lateral, como vocês podem ver, tá vendo? Então, a descarga de peso, ou seja, todo o peso corporal vai estar voltado para a parte mais lateral. Então, aqui esse é o movimento de supino, é a pisada em supino que a gente denomina dentro da fisioterapia, ortopedia, certo? Aqui é o pé normal. Então, quando não tem alteração na pisada, a tendência é as interdigitais, né, durante a pisada, a pegada, ter esse formato. Então, é até interessante a gente começar a observar o nosso próprio tênis, o nosso próprio pé, como que a gente anda. Para ficar mais fácil, vocês mesmos podem fazer em casa, né? Quem tem filho, então, vai ser mais divertido. Pinta o pé da criança, de vocês, com uma tinta e pisa numa folha só para vocês verem o tipo de pisada que vocês têm. Ou, mais fácil ainda, como eu comentei, só de olhar o tênis e sapato que vocês usam. Mas tem que ter um tênis ou sapato que vocês usem bastante. Porque se for pegar um tênis, um sapato que usou uma vez só, não vale. Tem que ser um que vocês usaram já um bom, que vocês costumam usar diariamente. Chinelo também dá para ver, tipo de pisada. Então, tentem fazer essa avaliação, porque fazendo essa avaliação você já consegue identificar o tipo de alteração em relação ao pisar, tá? E aqui tem o pé chato, o famoso pé chato, que é o pé que não tem esse arco dos pés aqui tão visível, né? Não tem esse espaço no arco dos pés. Não tem tanto espaço, exagerado, né? Que é o caso do pé cavo, mas acaba não tendo nenhum espaço no arco dos pés. Então, quando não tem espaço no arco dos pés, é denominado, então, como pé chato. E o pé chato então, ele acaba tendo uma pisada muito mais voltado ao movimento de pronação, certo? Ou seja, para dentro, uma pisada voltada para dentro. Esse pé chato é muito comum também pessoas apresentarem o pé chato quem tem alguma alteração nos joelhos. Por exemplo, quando tem uma hiperextensão, certo? O que é hiperextensão no joelho? Quando não tem um espaço, não tem um espaço nessa articulação. O joelho ele volta para dentro, é como se o joelho tivesse para dentro. Então, tem um encurtamento nesse joelho, uma hiperextensão. Então, daí, nesse caso, acaba alterando a pisada e a pessoa acaba pisando de forma mais medial, né? Ou seja, mais para dentro, joga mais o peso para dentro dos pés, né? Então, esse é o tipo de pisada. Esses são os tipos de pisada, o que vai alterar, então, o formato dos pés também. E também a parte postural, e se for no caso de pisada em prono, aí os joelhos geralmente são joelhos que têm uma hiperextensão. Então, tipos de pés pisada, como eu já acabei de falar para vocês, então existem o pé plano ou o famoso pé chato, que é a nomenclatura que se refere a um simples abaixamento do arco longitudinal, o que pode não ser patológico e é bastante comum. Existe também o pé cavo, né, que é o pé normal, que é inverso ao pé plano, onde o arco longitudinal é excessivamente alto, né? Então, o pé cavo é exageradamente alto, o arco longitudinal. Existe o pé torto também, então o termo pé torto é usado para um pé que se mostra retorcido, deformado ou fora de posição e apresenta como causas congênitas do pé torto falta de crescimento muscular no acompanhamento ao crescimento esquelético e o desequilíbrio do desenvolvimento de diferentes grupos musculares ou tendões também. Então aqui tem um exemplo de pé normal, certo? E aqui o famoso, né, como eu comentei com vocês ali, conhecido como pé torto. Então, pé torto são alterações que ocorrem nos pés das crianças, que já são decorrentes de questões neurológicas, certo? Patológicas, que devem ser identificadas e tratadas o quanto antes no bebê,
certo? Então, esse é o pezinho torto. E também, como eu comentei com vocês, existe o pé equino. Então, o pé equino, ó, como vocês podem ver aqui, ele apresenta esse nome porque a criança, ou quem possui o pé equino, ele tem uma alteração na forma, no seu formato, fazendo com que a criança, enfim, não consiga realizar a total pisada. Então, o pé equino geralmente é identificado em crianças, em adultos, né, consequentemente, posteriormente em que se tornam adultos, mas enfim, já é diagnosticado desde criança em crianças que possuem alterações neurológicas, ou uma formação, algum tipo de malformação, ou doenças neurológicas que também podem causar essa alteração dos pezinhos, tá? Então, esse é o pé equino. Como vocês podem ver, o tornozelo também acaba não conseguindo realizar o movimento de flexão, certo? Então, acaba tendo uma formação diferente na parte articular. Quando que é patológico? Nos casos em que o tendão calcanear é curto e associado com defeitos de articulações do tarso, podendo causar, então, incapacidades. Lembrando que nos casos de anomalias ósseas, espasmos de músculos ou alterações artríticas também acaba sendo situações, né, questões patológicas. Dentre uma das doenças de questões patológicas, existe, então, a aponeurose plantar, ou seja, a famosa fascite. Então, o que é fascite? Fascite é quando tem uma inflamação da fáscia, que é a parte do ligamento, né, próximo ao calcâneo, como a gente viu ali na anatomia. Então, quando tem uma inflamação desse ligamento, então é denominado de fascite, uma inflamação da fáscia plantar. Tá? Aí também existem exercícios dentro da fisioterapia que já são específicos para isso, né? Para trabalhar, para alongar, para diminuir o encurtamento e reduzir a dor também, tá? Aí aqui estão todos os ossos. Outra questão que é bem interessante a gente reparar é que para nós, para a questão de nós mulheres, né? Digamos, me refiro, tem a questão do salto também. Então, é importante observar nos pacientes de vocês, principalmente mulheres, com que tipo de sapato que elas costumam andar no dia a dia, como que fica o posicionamento dos pés nesse sapato, porque o sapato, ele pode prejudicar tanto a parte da fáscia, né, dessa fibra que a gente tem ali pertencente aos ligamentos, né, e também pode prejudicar a própria coluna. Então, é importante a gente saber observar com que tipo de sapato o paciente ele também costuma utilizar no dia a dia. Lembrando, então, que a face muscular se torna espessada e resistente na planta do pé, se estende do calcâneo até o hálux para servir de suporte ligamentar do eixo longitudinal do nosso pé. Então, essa é a famosa fascite plantar. É quando tem essa inflamação na fáscia, certo? Isso é importante observar também nos pacientes, se tem, né, a presença de fascite. Outra questão muito comum que acontece são as entorses ou luxações. Então, o que são entorses ou luxações? Entorse e luxações são frequentes em qualquer articulações do pé e quase sempre se envolve pelo menos uma ruptura parcial de ligamentos no tornozelo, podendo resultar, então, em incapacidade muitas vezes grave. Então, é importante observar também se o paciente, se o cliente não apresenta algum tipo de entorse ou luxação. Então, assim, o que acontece? Quando e tem nos casos de entorse ou luxação, é quando, por causa de uma queda, gera um impacto também, né? Então, pode ter ou deslocamento da articulação, certo? Pode ocorrer deslocamento da articulação ou também uma pressão entre duas articulações. E essa pressão que ocorre entre duas articulações pode levar, então, leva, né, a uma inflamação e ao inchaço, certo? Então, isso é a luxação e entorse. Essas são isso que acontece no caso de luxação e de entorse. E também outra
Outra ocorrência que pode acontecer nos pés também são fraturas. Lembrando que no tornozelo, geralmente envolve a extremidade inferior da tíbia e da fíbula, que são outros ossos, e são tipicamente produzidos por torção. É muito comum a gente observar fraturas nessa região dos pés, principalmente em pessoas que fazem exercícios físicos muito rigorosos, por exemplo, como atletas, né? Então, atletas de esportes como futebol, basquete, é muito comum observar esse tipo de fratura, principalmente em tornozelo, por causa de excesso de força, também por ter um movimento, uma descarga de peso, torção, certo? E também é comum a gente observar fraturas nos pés também em idosos, porque o idoso tem a questão do equilíbrio, tá, turma? Então, o idoso é muito comum também acontecerem fraturas nos pés de idosos, nos pés envolvendo a parte do talos, não, do talos não, do, entre metatarsos e falanges também, e pega mais a região do calcâneo, né, uma parte ligada também à tíbia e fíbula. É muito comum porque o idoso ele vai perdendo equilíbrio aos pouquinhos, conforme a idade, vai perdendo mais o equilíbrio. Então, por isso que também tem essa tendência de ter casos de fraturas nos pés também, por causa de torção ou luxação também. E aí, além disso tudo que eu comentei com vocês, sobre o sistema ósseo, sistema articular, sistema muscular e também algumas das patologias mais comuns, é importante, vou comentar com vocês também sobre o sistema nervoso. Então, assim, para finalizar essa primeira parte do nosso curso, eu vou falar sobre o sistema nervoso. Vou comentar um pouquinho, mas só um pouquinho, sobre o sistema nervoso. Então, assim, turma, o sistema nervoso, ele é o mais complexo o sistema nervoso de nós, seres humanos, comparando a todos os outros animais, ele acaba sendo o mais complexo, certo? Então, o sistema nervoso, como eu comentei com vocês, eu vou falar novamente, ele é formado pelo sistema nervoso central, certo? E sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, dele fazem parte o nosso cérebro, que tecnicamente a gente denomina como encéfalo. Por que a gente denomina como encéfalo? Por que é denominado como encéfalo e não como cérebro? Porque o cérebro, ele é uma parte do encéfalo. Ou seja, no nosso encéfalo existe cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, que são partes do encéfalo. E além do encéfalo, tem a medula espinhal. Então, o encéfalo, ou seja, toda a porção cerebral, e a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central, por ficar exatamente no centro e ser o principal comando para o nosso corpo. É o principal comando, né? Então, o nosso cérebro, eu costumo dizer que ele é como se fosse o poderoso chefão. Ele que domina tudo, praticamente, no nosso corpo, né? Então, responde, manda, envia comando e recebe. Manda comando e recebe comando de todos os órgãos e de todos os movimentos que a gente executa, né? Então, existe também atividades que estão sob o nosso controle, né? E atividades que não estão sob o nosso controle. Em que sentido? Então, o nosso sistema nervoso, ele também tem a parte em que ele é voluntário, ou seja, existem movimentos voluntários, como, por exemplo, quando você quer alcançar alguma coisa, quando você vai fazer uma atividade física, o teu cérebro manda o comando para o seu movimento, certo? E existem os movimentos que nós não temos controle, mas eles estão acontecendo. Por exemplo, digestão, enfim, quando a gente vai digerir um alimento, movimentos, são movimentos involuntários, certo? São a respiração, né? Digo, a circulação. São movimentos que nós não precisamos estar controlando para que aconteça, simplesmente estão acontecendo. Então, esses são movimentos involuntários. Então, o sistema nervoso, ele comanda esses dois tipos de movimentos. Tanto os movimentos voluntários como os movimentos involuntários. E lembrando que sua função básica é receber informações sobre as variações externas e internas e produzir respostas a estas variações. Por exemplo, no caso da reflexologia, a nossa resposta é
o alívio da dor. Então, a partir do estímulo da dor gerado nos pontos corretos, a gente vai conseguir ter uma diminuição da dor por causa da reação, tá? A reação-resposta. Lembrando que as variações acontecem através de músculos, glândulas, órgãos, tendões e articulações, ou seja, muitos dos pontos ativados pela reflexologia podal. E aí, turma, para terminar essa primeira parte, aqui estão os nossos nervos. Então, aqui está todo o sistema nervoso, que é a partir dali que vai gerar o estímulo da dor, certo? Gerando o estímulo da dor, vai aliviar o ponto pelo qual esse nervo é interligado, certo? Então, aqui está a planta dos nossos pés, a sola dos pés, né? Olhando pela sola dos pés e aqui a parte dorsal. Então, aqui olhando pela parte dorsal dos pés e aqui pela parte plantar dos pés. Então, tanto a parte dorsal como a parte plantar, nós conseguimos observar esses pares de nervos. Então, assim, quando vocês massageiam essa região do pé, região dorsal, vocês também estarão executando estímulo na parte neural, certo? Porque tem essa ligação, tem esse estímulo do sistema nervoso. Mesma coisa aqui na região plantar. Então, cada ponto da região plantar que vocês estiverem estimulando também está gerando estímulo para o sistema nervoso. Lembrando que cada nervo, ele é responsável por uma parte do nosso corpo. Então, existem vários, nós temos inúmeros pares de nervos no nosso corpo, e cada um desses pares está ligado a determinadas áreas e órgãos do nosso corpo, que é o que a gente chama, então, isso é o que a gente denomina de reflexologia. Certo, turma? Tudo certo, primeira parte? Então, é o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo, né? E daqui a pouquinho eu já envio para vocês a segunda parte, beleza? Obrigada a todos pela participação.